Vou convidar o nosso colega aqui da casa, o Christian, para fazer a nossa prece inicial. Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Nessa noite que faz bastante frio lá fora, mas aqui dentro há calor, aqui dentro há amor. E nessa sintonia convidamos a todos a fecharem levemente os seus olhos, esvaziarem os seus pensamentos, elevarem o seu coração e nos acompanharem. Querido Mestre Jesus, que esta casa leva o nome, querida espiritualidade amiga, que nos acompanha e nos intui todos os dias, queridos amigos, guias, que todos os dias intercedem por nós, nos aconselham, nos guiam, nos trouxeram até aqui hoje, para que possamos esquecer o medo e vir, como disse a música, que hoje possamos deixar de lado todos os nossos medos e abrir os nossos corações a este momento de semeadura, que sejamos a boa terra e que possamos, dessa humilde palestra, frutificar 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Que a espiritualidade nos acompanhe neste momento, que assim seja hoje e todo sempre, e que assim seja. Boa noite. Bom, o Christian agora ele já deu a deixa do que vai ser a palestra de hoje, que é a semeadura e o semeador, e não foi combinado, né? Isso aí. Então é a sintonia que vem do alto, né, pela inspiração dessa nossa prece de hoje. Então que todos nós, nesse dia tão frio, nos sintamos acolhidos e aquecidos pelo amor de Deus, e que as luzes que vêm do céu diretamente do coração de Deus adentrem os nossos corações, que nós nos sintamos confortados e que as nossas dores sejam aliviadas. E que tudo aquilo que a gente veio buscar aqui nessa noite, Deus possa conceder dentro dos nossos corações, germinando uma pequena sementinha, como o Christian falou. Então, o tema da nossa noite de hoje fala sobre ante o campo da vida, que foi retirado de um capítulo, do capítulo 4 do livro Chico Xavier Pede Licença. E esse capítulo, ele foi escrito pelo Espírito Emmanuel. Então, o Espírito Emmanuel, ele começa justamente falando sobre a parábola do semeador, ou a parábola da semente. E quando Jesus falou sobre essa parábola, ele estava foi caminhar junto ao mar da Galileia, e as pessoas, como já conheciam ele, já sabiam que ele era o mestre, começaram a seguir para ouvir as palavras dele. Só que as multidões eram tão grandes, tinha tanta aglomeração de gente, que Jesus teve que subir num barquinho na beira da praia para poder falar para todas aquelas pessoas poderem ouvir. Então, ele começou contando a história que a primeira frase já é bem profunda e é sobre ela, principalmente, que a gente vai falar nessa noite, que é: o semeador saiu a semear. Então, ele começa falando que o semeador saiu a semear e lançou as sementes. E algumas sementes caíram na beira do caminho. As aves vieram e comeram elas. Outras sementes caíram entre as pedras. E elas até começaram a germinar, porque tinha um pouquinho de terra. Mas elas não tinham raízes profundas. Então o calor do sol, ele veio e secou aquelas plantas. Já outras sementes caíram sobre os espinheiros. E elas cresceram, mas os espinheiros começaram a crescer junto e sufocaram elas.
Porém, algumas sementes caíram em terra fértil e produziram 100, 60 e 30 por cada semente. E ele ainda fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa foi uma das únicas parábolas que Jesus explicou. E eu vou ler para vocês agora a explicação que Jesus deu dela. Quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem rápida e impulsivamente, a recebe com alegria. Mas, pela falta de raiz, isso dura pouco tempo, logo que surge a aflição ou alguma perseguição por causa da mensagem, e essa pessoa se ofende e a abandona. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, impedem que a aceite, tornando-a infrutífera. Mas é aquela que foi semeada, essa é aquela que foi semeada entre os espinhos. Por fim, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele indivíduo que atende a mensagem. Daí surge o fruto. Em um caso, a 100, no outro, a 60 e no outro, a 30. Então, a história contada pelo mestre ensina que o semeador semeou em todos os terrenos. Ele não escolheu um terreno ou uma oportunidade boa para semear, mas ele lançou as sementes em todos os terrenos. Mas a semente, ela foi produzir mais onde tinha o solo fértil. E nós podemos ser esse solo fértil, só cabe a nós a escolha de termos essa terra adubada para receber a semente que é a palavra de Deus. Na primeira frase, então, o semeador saiu a semear, a gente vai usar a primeira palavra, que é o semeador. O semeador quem que é? É o expositor espírita? É o atendente fraterno? É o evangelizador? Facilitador do grupo de estudos? Sim, são semeadores. Mas todos nós somos semeadores também. Porque a todo momento a gente está semeando as sementes que vão germinar. E os frutos a gente vai colher também. O principal campo que a gente semeia é naquele campo que está embaixo das telhas da nossa casa, na nossa família. Essas são as principais sementes. E Jesus fala que se a gente quiser modificar o mundo, a gente tem que primeiro começar a modificar as nossas atitudes embaixo das telhas das nossas casas. Então, ao nosso redor, todo o nosso entorno, todas as pessoas que estão convivendo conosco, a gente está semeando. E elas também estão semeando no nosso campo. Os amigos, os colegas de trabalho, da faculdade, da escola, os parentes, os vizinhos, aquela pessoa difícil da nossa família, aquela pessoa difícil do nosso convívio. Todas essas pessoas, nesses campos, a gente também está semeando. E a gente também semeia através do nosso pensamento. E tudo, gente, tudo começa no pensamento. As nossas palavras passam primeiro pelo nosso pensamento, as nossas ações passam primeiro pelo nosso pensamento. E o nosso pensamento, conforme dizem os nossos amigos espíritos, na bibliografia espírita, eles dizem que o pensamento, ele tem vida, ele tem movimento, tem cheiro, ele tem cor. Então a pessoa, conforme o que ela pensa, lá no plano espiritual, quem está nos vendo tem uma fotografia, tem um retrato de quem nós realmente somos. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala que hoje
nós vemos como que em espelho, ou seja, a gente vê só o que reflete no espelho. Mas um dia nós seremos vistos, nós veremos como nós somos vistos, ou seja, face a face. Porque a gente não vai, chegando lá do outro lado, quando a gente fechar os olhos aqui e abrir do outro lado, a gente não vai conseguir esconder quem realmente nós somos. Porque a gente tem uma fotografia, que é o nosso pensamento, que é a nossa vibração. Isso diz realmente quem nós somos lá no nosso cerne. A nossa vibração, ela pode ser medida, e cientificamente a NASA já mediu as vibrações das pessoas. Alguns chamam de aura. Essa nossa vibração que tem ao nosso redor. Algumas pessoas têm condições de ver, né, até a cor que tem as auras das pessoas, enfim. Então, nós somos conhecidos e nós estamos semeando o tempo todo com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é vida. Quando a gente coloca, né, vocês já ouviram falar do olho grande e tal, ele funciona mesmo, porque tu começa a colocar, né, tu lançar aquela flecha daquele pensamento, e se a pessoa tem alguma deficiência, aquilo vai acabar acertando ela. Então a gente tem que cuidar até com aquilo que a gente pensa a respeito dos outros, porque isso, antes de a gente enviar para o outro, a gente inunda todo o nosso campo ao redor de nós mesmos, através da nossa vibração. A gente tem que cuidar com as sementes que a gente lança através dos nossos pensamentos. Assim como a gente lança sementes, a gente um dia vai ter o tempo de colheita. Muitos de nós estamos colhendo hoje algumas coisas boas ou não tão boas que a gente fez durante essa encarnação. Outros, às vezes, não sabem porque estão colhendo certos tipos, né, de colheitas, mas talvez sejam de vidas pregressas. Em uma mesa mediúnica, foi recebido um espírito em que ele estava com muita raiva. Ele tinha muita raiva porque ele era muito miserável. Ele não tinha feito nada para ter tanta miséria na vida dele. E ele disse: eu fui miserável, eu fui pobre, eu fui abandonado, eu não tinha ninguém. Eu tive uma doença que me levou à morte do corpo físico. E até a minha doença foi desgraçada e eu não tive ninguém para me amparar. Então ele estava muito revoltado com aquilo que tinha acontecido na vida dele. E muito sabiamente o doutrinador ou o esclarecedor daquele espírito chegou para ele e disse: olha, vamos fazer um movimento, né, de olhar de repente o que aconteceu antes dessa vida. E a espiritualidade permitiu que ele visse que antes daquela existência ele tinha sido um feitor, um escravocrata. E ele trabalhava numa fazenda e ele tirava as crianças das mãezinhas, fazia as crianças trabalharem. Ele fazia as mães que recém tinham parido trabalhar à força. Açoitava as mulheres, crianças, velhinhos até a morte. Então ele fez muitas coisas ruins em outra vida. E ele respondeu então: mas eles eram os miseráveis. E daí ele caiu em si e ele despertou. Ele disse: e depois o miserável era eu. Então ele caiu em si e ele percebeu que aquilo que ele tinha passado naquela existência, porque depois ainda da morte do corpo, ele foi para o umbral, ele ficou muito tempo no umbral, ele chamou aquele lugar, que era um lugar horrível, então ele não estava entendendo, porque depois de tanto sofrer em vida, ele ainda estava sofrendo, né, no plano espiritual. E daí depois que ele pôde perceber todas as coisas que ele tinha feito lá no passado, ele entendeu. E quem trouxe ele para aquele lugar, para ele ser acolhido, foram aquelas pessoas que eram as vítimas dele e que perdoaram ele e que rezaram por ele para que ele pudesse estar ali e ser recebido, ser acolhido no plano espiritual, para ele ter uma segunda chance e de repente uma nova encarnação e talvez ter muitos filhinhos, né, para trazer alguns daqueles espíritos que não tinham perdoado para dentro do convívio da família dele, para ele poder amar e cuidar daquelas pessoas. Então, assim como a gente semeia, um dia a gente colhe. E Emmanuel nos fala que a semeadura é escolha nossa, nós temos livre-arbítrio. Mas a colheita, ela vem conforme a lei divina.
Então, a gente precisa pensar nas atitudes que a gente tem. E se de repente a gente semeou até hoje algumas sementes não tão boas, vamos fazer daqui para frente, começar a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos com relação a nós, com relação aos outros, as nossas palavras, para começar a fazer um campo novo, fértil, com novas sementes que depois a gente vai colher lá na frente. Então, na segunda parte da frase, diz que o semeador saiu. Ele saiu da sua inércia, ele saiu da sua preguiça, ele saiu da sua casa e ele foi semear. Existiu um homem chamado Albert Schweitzer. Ele era um teólogo, um grande músico, ele tocava órgão, ele tinha muito sucesso tocando órgão, muitas pessoas iam assistir ele. Ele era um ótimo, melhor intérprete de Sebastian Bach. E ele trabalhava em uma das melhores universidades da Europa e ele tinha muito prestígio como pastor na igreja onde ele trabalhava. Ele tinha tudo. Certo dia, olhando uma revista, ele viu uma reportagem que falava sobre os órfãos da África, que eles eram muito miseráveis e que eles não tinham nem o mínimo de assistência para a sua saúde. E aquilo tocou ele profundamente. Ele se inscreveu no curso de medicina. 6 anos depois, ele se formou médico. Ele se casou. E ele foi para uma cidade chamada Lambaréné, no Gabão. E nessa cidade, ele começou a atender os miseráveis dentro de um galinheiro. E faltava tudo. Desde instrumentos, remédios, tudo, né? Que estava faltando lá. E ainda tinha a complicação da língua, porque eles não conseguiam se entender muito bem, mas aos pouquinhos ele foi aprendendo. E nas horas vagas, ele utilizava o seu tempo para ensinar sobre Jesus, para falar sobre o Evangelho. Então, teve a Primeira Guerra. E todos os Schweitzers foram condenados a irem para os campos de concentração, e ele foi também. E lá ele sofreu bastante, escreveu alguns livros sobre a miséria humana, que ficaram bem famosos também. E, terminando a guerra, ele voltou a morar na Europa, reuniu enfermeiras e médicos que eram amigos seus e voltaram lá para a África, lá para o Gabão, para aquela cidade, Lambaréné. E lá eles construíram um hospital para atender aquelas pessoas carentes. E ele passou a escrever livros e a renda, o lucro dos livros, ele utilizava para sustentar aquele pavilhão onde tinha o hospital. Em 1952, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Então, o Albert Schweitzer, ele é um ótimo sinônimo de uma pessoa comum, mas que tinha tudo. Ele tinha sucesso, ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro, ele tinha juventude, e ele utilizou tudo isso para sair e lançar a sua semente num outro lugar para um povo que ele não conhecia. Nós vimos também as pessoas agora nas enchentes, quantas coisas bonitas que as pessoas fizeram, elas saíram de suas casas para ir, muitas vezes, ajudar a fazer a limpeza naqueles lugares que estavam precisando, de pessoas que nem conheciam. E com certeza elas vão estar no coração e nas orações dessas pessoas. Porque Chico Xavier mesmo disse que todo bem que nós fizermos em algum lugar será o nosso advogado em toda a parte. E por fim, o semeador saiu a semear. Essa última palavra, então, da frase, ela nos traz as sementes que a gente lança. Muitas vezes, as pessoas que recebem essa nossa semente, essa nossa ajuda, elas não são um terreno fértil próprio para receber naquele momento. E, às vezes, com ingratidão, elas ainda falam mal da ajuda que a gente deu para elas. Mas, ok, tudo bem, a gente precisa entender que as pessoas, tanto as encarnadas como as desencarnadas, têm um nível espiritual. Cada um está numa escala da evolução e muitas vezes elas ainda não estão preparadas para ouvir a verdade.
Mesmo assim, a gente precisa continuar semeando e seguindo adiante. Quando o agricultor ele vai semear, ele prepara a terra, ele aduba, ele lança semente e depois ou ele espera que Deus ajude, né, com o clima para que aquele campo germine, ou ele mesmo tem que ir lá e regar, e adubar, e combater as pragas. E no final, quando os campos estão floridos, quando está tudo pronto para a colheita, ele olha com felicidade e com orgulho para aquele trabalho bem feito que ele realizou. Assim como os pais, quando têm os filhos, não é fácil educar, não é fácil a gente lançar a semente do bem, o nosso exemplo, dar o bom exemplo para que eles tenham uma base sólida para as decisões que eles vão precisar tomar futuramente. Mas é uma missão sublime, dada por Deus, para os corações valentes, porque educar não é fácil, quando a gente precisa dizer não para eles, quando a gente precisa castigar ou corrigir uma má conduta deles. Mas é necessário, a gente sabe que é necessário isso, para que depois eles se tornem boas pessoas e bons cidadãos para o mundo. E assim também como na evangelização aqui na casa. Não é fácil ser evangelizador aqui, né? Ou em qualquer outro lugar. Porque a gente precisa se comprometer semanalmente a vir para casa, preparar a aulinha. E não pode ser só uma aulinha comum, porque hoje as crianças elas têm tanta tecnologia, tanto acesso à informação, elas têm tanta coisa ao redor, que se tu trouxer uma aula que não agrade eles, ou que não prenda a atenção deles, eles não vão mais querer voltar. Então a gente precisa, é um trabalho constante, muitas vezes a gente também tem que corrigir aquela criança que daqui a pouco fala indelicadamente com algum coleguinha, ou tem algum pensamento um pouco distorcido a respeito das coisas, a gente tem que ir com calma para ir corrigindo essas crianças. Uma vez, a gente foi numa palestra do Arthur Valadares. Ele é um jovem, um grande expoente, na minha humilde opinião, um dos melhores expositores espíritas que a gente tem na atualidade. E ele é super jovem, foi pai recentemente do Timóteo, e ele falou nessa palestra, enfim, que ele vinha de uma família espírita, sempre frequentou a evangelização, mas que ele era uma criança bem complicada. E as evangelizadoras tinham que ter bastante paciência com ele, porque ele saía correndo da aula, ele corria pelos corredores, ele fazia uma anarquia. Depois ele foi para a juventude, parou um pouco, né? Depois da juventude ele parou um pouco, é normal, né, os jovens darem um tempo assim, depois eles acabam muitas vezes voltando. E ele voltou, foi convidado para participar de uma tribuna jovem e está aí hoje. E se vocês tiverem oportunidade de ver algum vídeo dele no YouTube, ele fala coisas muito profundas que não são comuns para uma pessoa da idade dele. São mensagens lindas que ele traz para nós nas palestras que ele dá. E se o Arthur Valadares, que era uma criança complicada na evangelização, se tornou um grande expoente na doutrina espírita, quem sabe aquelas crianças complicadas que estão ali na evangelização também não sejam. Então isso fez a gente mudar o nosso pensamento a respeito disso, porque talvez essas crianças, elas, com a evangelização, elas vão ter a oportunidade dessa sementinha germinar nelas e elas terem a virada de chave que talvez elas precisem para elas ajudarem a melhorar a atmosfera do nosso planeta, que a gente está, né, em fase de transição para o mundo de regeneração. De repente, essas crianças complicadas que a gente tem lá em casa são as crianças que vão fazer a transformação do mundo, mas a gente tem que trazer para elas também a moralidade. Então, no livro Chico Xavier Pede Licença, ele diz que o semeador, Emmanuel diz que o semeador não aguardou requisições. Ele saiu da sua comodidade e as suas sementes também ampararam as aves que estavam famintas. Ele trouxe vida para os terrenos que estavam destruídos. E mesmo as sementes que caíram em outros lugares, elas não foram destruídas.
elas serviram e no momento certo, essas sementes que a gente também faz, do bem que a gente faz para as outras pessoas, porque a gente não pode esperar, o agricultor não espera, ele não semeia e já logo colhe. Existe um tempo, para tudo existe um tempo. Então, todas as coisas boas que a gente faz, no tempo certo, elas vão germinar. E talvez nessas crianças ou nessas pessoas que a gente germina agora, né, que a gente semeia agora, não vão germinar nessa encarnação. Daqui a pouco é numa outra encarnação que vai ter essa virada de chave deles. Eu vou ler uma frase que eu não conseguiria explicar tão fielmente o que Emmanuel queria dizer com as minhas palavras tão pobres, né? Então eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: reflitamos na lição e distribuamos em benefício do próximo a esperança e a fé, o conhecimento, a compreensão de que já sejamos detentores e instrumentos, sem pretensão, sem exigências, sem desalento e sem pressa, sem anotar os defeitos alheios e sem reclamar resultados imediatos. E aprendamos que não apenas nós, mas igualmente todos os outros filhos da terra se encontram abençoados e sustentados pelo amor onipresente de Deus. Todos nós somos semeadores, todos nós somos campos. Cabe a nós saber as sementes que vamos lançar, cabe a nós cultivarmos a nossa terra, a boa terra, a terra fértil dos nossos corações, para que a gente possa sempre receber as coisas boas que Deus dá. E nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas mais simples, a gente conseguir ver a beleza de Deus na criação. Então, para encerrar a nossa explanação de hoje, eu gostaria de citar uma parte que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala sobre a piedade. O Espírito Miguel, ele diz que a piedade, ela é uma virtude que nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade. A piedade, bem sentida, é amor, é esquecimento de si próprio. Ela foi praticada pelo Mestre durante toda a sua sublime missão. Piedade é quando o sofrimento dos vossos irmãos lhes comove nas entranhas e lhes arranca lágrimas de simpatia. E ele encerra falando que a piedade, ela é o precursor da caridade e enobrece quem pratica. Então, com essa pequena citação, o capítulo é magnífico, né? Ele é maravilhoso, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Indico para vocês, se puderem ler, que leiam, é bem bonito mesmo. E que a gente possa ver nas misérias alheias, não estamos falando só misérias de dinheiro ou de bens materiais, que nas necessidades dos nossos irmãos que estão ao nosso lado ou que estão caídos pelo caminho, que a gente possa estender as nossas mãos e auxiliar esses caídos a eles se levantarem. Porque um dia todos nós seguiremos rumo ao mesmo caminho, porque o nosso destino é Deus, o nosso destino é a perfeição. Nós estamos fadados ao sucesso. A gente pode até dar umas erradinhas de vez em quando, dar uma desviada no caminho, mas o caminho que nós vamos seguir é Deus. E sempre que a gente escorrega e sai um pouco do caminho, as coisas começam a dar acontecer alguma coisa que nos traz de volta para Deus. Então, com essa nossa singela exposição de hoje, a gente convida todos agora a relaxarem nos bancos. A gente convida os nossos irmãos médiuns para o passe coletivo. E fechando os nossos olhos, vamos rogar ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai de amor, que lance sobre nós a sua infinita piedade
que desça sobre nós a sua bênção de amor. Que as palavras do Mestre Jesus encham os nossos corações, mas principalmente encham as nossas casas e que transformem as nossas vidas para melhor. Porque, Senhor, se estamos fadados à perfeição, a sermos anjos de luz que conduzam os outros, nós estamos aqui, tuas ferramentas ainda imperfeitas, mas estamos aqui, Senhor, nesta noite fria, em busca da tua palavra, em busca de Jesus. Que os anjos espirituais que estão nesta casa hoje possam nos abençoar com o seu abraço caloroso e que o seu amor cure todas as dores dos nossos corações, que sejam bálsamo para as feridas que ainda sangram e que sejam um alento na nossa vida. Que possamos seguir em paz e que o Senhor nos acompanhe e que assim seja.